temos poucas pessoas aqui, mas está ótimo, né? Maravilha. Mas a espiritualidade tem nos dito que a sala está cheia de espíritos desencarnados. E vamos dar início aos nossos estudos, onde eu peço a nossa companheira e amiga Miriam para fazer a abertura para nós. E certa feita, meus irmãos, eu falando isso mesmo, livre observador e flor, eu falando isso mesmo relativamente à preocupação com poucas pessoas, mas Miriam falou: não, Décio, engano. Porquanto poucas, na nossa visão míope e distorcida, a sala ou o ambiente está cheio de irmãozinhos desencarnados. Muita luz e muita paz. É com você, minha irmã. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos sempre muito acompanhados, né? Cada um de nós acaba trazendo também espíritos amigos, né? Esse ambiente do estudo, ele é proporcionado, antes de mais nada, pela espiritualidade. Então, a gente abre o espaço fisicamente, mas a gente sabe que os benfeitores da sala, né, são responsáveis pelo trabalho. Eles preparam esse ambiente para que a gente se sinta acolhido, né? Prepara o nosso expositor para que todo o assunto, né, possa ser passado da melhor forma possível, para que a gente também possa refletir com muita tranquilidade. E hoje nós temos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo lindíssimo, né, que fala aí super atual, e vale a pena a gente realmente interagir, participando, observando e refletindo. Então a gente vai fazer a nossa prece de abertura, onde nós nos conectamos a Deus, sempre agradecendo por esse momento, primeiramente pelo nosso dia, onde nele podemos encaixar, né, esse breve momento de estudo, mas tão importante, aos benfeitores, a Jesus nosso amigo. Nós pedimos também ao nosso expositor que ele possa ser envolvido por todos esses pensamentos bons que nos trazem ao estudo da doutrina espírita. E assim pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Liberando para você, irmão X. Muito obrigado, minha irmã. Seja bem-vindo, Beatriz Costa, fraterno, à Sala Luz do Caminho. Que assim seja, Deus seja louvado. Novamente nós solicitamos a espiritualidade aqui, sobretudo em nome dos nossos padroeiros, que é Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos direcione, nos inspire, nos situe sempre ao propósito de bem servir. Miriam disse com propriedade, me conte, seja bem-vindo à Sala Luz. E ela, quando solicitou às pessoas interagirem na área de texto, isso é extraordinário, pessoal, é extraordinário, porquanto muitas vezes você está numa linha de raciocínio e a pessoa interage ali, você fortifica né, dá subsídio ao expositor. Dá subsídio ao expositor. E aquilo que nós falamos, fraterno, eu já conversei com a Miriam ficou de retornar, aquilo que nós falamos, eu estou aberto e nós vamos abrir um espaço a você, e naquele dia que você escolher aquele tema respectivo, o qual nós estudamos aqui as 7 obras, mas aí você dá ou faz a explanação, a palestra daquele tema relativamente à sua área, e nós prorrogamos aquele tema daquele dia para o 7º estudo subsequente. Mas vai dar tudo certo. Meus irmãos, gostaria que um de vocês colocasse um número de 1 a 288. Vamos ler aqui uma mensagem daquele livro Minutos de Sabedoria, de Carlos César Pastorino. Por gentileza, digite o número de 1 a 288.
Por favor, 5715. Beatriz Costa digitou 57. Muito obrigado, meu irmão. E 57 nos diz textualmente o que se segue. Beatriz. E quando eu estou dizendo Beatriz, eu estou falando com o próprio irmão X até o Miconte, que foi o último que chegou. Beatriz, não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar rigidez, né? Na rigidez, na dureza, fica cadavérica. Não deixe que seu espírito se enfraqueça na inação. Viva alegre e entusiasta e empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho, do coração daqueles que o cercam na vida. E na verdade, meus irmãos, o trabalho, ele efetivamente nos proporciona felicidade. Certa feita, e quando Kardec arguína os imortais, aos espíritos, falava relativamente à felicidade. E foi, de uma certa forma, respondido pelos irmãos maiores, ou seja, a espiritualidade, sobretudo composta pela pleia dos espíritos superiores, cognominado Espírito Verdade, dizem, num determinado momento, Kardec questiona se a felicidade estava implícita, o não trabalho, a tranquilidade. Aí a espiritualidade for uníssona. Responderam de forma objetiva, constante e direta. A felicidade está no trabalho, inclusive nos mundos ditosos, que são, ou celestes, que são os últimos mundos em termos de pureza, da qual nos foi dado ciência. Lá trabalha-se. O espírito puro, o espírito de luz, é um co-criador do universo. No caso específico, ele, vamos dizer assim, um assessor direto de Deus. Então, o trabalho está vinculado, ou melhor, a felicidade está vinculado ao trabalho. A inação enrijece, cadaveriza, né, o próprio corpo. E Miriam colocou, a nossa irmã Miriam colocou a 15, vamos ler a 15 também. Miriam, não esteja ansiosa ou não seja ansiosa e preocupada para não atrair moléstias a seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina que estimula em exagero o sistema nervoso. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansiosa, faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calma e serena. A serenidade, a calma, a quietude, mas não a inação, é extraordinário para o nosso bem físico. E a gente pode notar que temos no trabalho, na família, ou algum conhecido que de uma certa forma, ou conhecida que é extremamente nervosa, ou nervoso. E isso a gente percebe que influencia substancialmente no seu comportamento, nas suas ações, na sua vida de uma maneira geral. Para começar do filho. E certa feita eu até estava assistindo uma palestra da nossa amiga fraterna e ela colocava muito bem isso. As funções orgânicas relativamente à ansiedade é aquilo que você pensa. Então, as pessoas de sucesso, as pessoas felizes, as pessoas que obtêm mais, vamos dizer assim, da vida, são pessoas calmas, são pessoas que jogam, introjetam para dentro de si coisas extraordinárias, coisas positivas, coisas que efetivamente vai mudar para melhor, sobretudo a vida do nosso próximo. Meus irmãos, muito bem, como está aí no banner, hoje vamos falar, e a Miriam disse que é um dos capítulos mais bonitos das obras kardecianas ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente que é esse capítulo 5, e hoje vamos falar das aflições.
E Jesus, certa feita, e quando do seu messianato, ele disse: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimido, e o coração endurecido, e que de uma certa forma, né, está cadaverizado pelo trabalho, pela inação do trabalho, porque eu vos aliviarei. Comigo o vosso fardo torna mais menos pesado e o seu jugo mais suave. Isso ele disse, muito embora eu não descaracterizei o que os evangelistas consignaram nos próprios evangelhos, mas em síntese ele disse dessa forma. E disse também: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles o reino do céu. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado de vós, que agora tendes fome por querer, sereis saciados. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Então, na verdade, meus irmãos, Jesus, nessa parte relativamente às aflições, diz de forma muito clara, e nós vamos ver aqui no decorrer dos estudos, que vai girar no máximo 40 minutos, 35 a 40, que as aflições, ou o sofrimento, ou a dor propriamente dito, é uma dádiva que Deus dá aos seus eleitos. Para aí, Notícia. Com isso você está dizendo que o sofrimento, que a dor, que o aperto do coração é um sofrimento que Deus dá, que Deus concede? Sim, mas, como veremos a posteriori, foi nós que solicitamos, foi nós que pedimos para que isso ocorresse. E muitas vezes é preciso sentirmos uma dor, um desajuste, um inconforto para que nós corrijamos ou corrigimos a rota, para que nós colocamos o carro nos trilhos, para que nós reposicionamos e replanejamos e fazemos as coisas devidamente corretas. Então, por isso que Deus disse, Jesus afirmou que a dor, que o sofrimento, que as vicissitudes pelas quais passamos é uma bênção que Deus dá a seus eleitos. Até porque, quando você sofre, quando você tem uma dor, quando você tem uma disfunção, sobretudo orgânica, aquilo, num primeiro momento, a gente pode analisar, e muitos assim até o faz, afirmando que é uma injustiça. Mas o que ocorre é que você, num segundo momento, você faz ajustes e a coisa volta a correr naturalmente naquela estrada correta. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações, essas a quais Jesus fala das aflições. Porque se analisarmos esta e tão somente essa vida, e sobretudo observando como algumas doutrinas, mesmo cristã, afirma que os espíritos são confeccionados, são criados no momento do nascimento, então, de duas uma. Ou Deus é extremamente injusto, ou aquela criatura foi objeto de um jogo de dados simplesmente por Deus. Vamos trocar isso em miúdo. Dona de mim,
Dona de mim, seja bem-vinda, paz e luz. Ora, se eu sofro e as coisas para mim nada dá certo, ao meu lado, dona de mim, fraterna, muitas vezes pessoas relacionadas e parentes que moram na própria casa, dando tudo certo, nada ocorre direito, adequado para mim e para elas, vivendo nas mesmas circunstâncias e até tudo. Ora, se a gente não tiver essas explicações em reencarnações futuras, Deus está usando um prato, uma balança, duas medidas. Deus estaria sendo injusto? Deus estaria sendo incoerente. E havendo incoerência, injustiça, ou Deus fazendo espíritos de uma certa forma diferente, quebraria uma dessas qualidades, uma dessas... É aquilo que não que nós conceituamos Deus, porque nós não sabemos. Nós sabemos o que Ele não é, mas sabemos que Ele é extremamente bom, justo, magnânimo, imaterial, bastante racional, coerente em suas decisões. Ora, naquele momento em que Ele fez ou criou um espírito, quando no nascimento do corpo, e criou o exemplo em questão fraterna e dona de mim, diferente, dando tudo certo para elas e nada para mim, então Ele foi injusto. Por outra, Miriam coloca, fica difícil mesmo de entender sem a ideia de que somos espíritos imortais. E fica mesmo, né, minha irmã? Se nós vermos, observarmos os homens Neandertal, Homo habilis, até Homo erectus, antes mesmo, os homens da caverna primitiva, e a gente pegar aqui o Homo europeu, o Atsungi, seja bem-vindo, o Atsung, né? O Atsung, a sala luz, pegarmos os espíritos que vivem na vida moderna, há uma diferenciação muito grande desses espíritos do início da Terra. Então, ora, Deus os fez, aqueles espíritos anteriores, fez menos evoluído do que nós, fez com uma formação inferior do que nós, espírito atual. Se fez, foi porque Ele foi injusto. Ou seja, fez uma fornada de espírito num determinado tempo, com uma intuição, com uma inteligência, com um padrão de comportamento e qualidade de vida um tipo, e fez outra de outro tipo. Então aí vai caracterizar uma injustiça, vai caracterizar uma pendência para um tipo de espírito que é para outro. Então há injustiça. Se houve injustiça, não deixa de ser Deus. Uma das suas qualidades que não existe deixa de ser a suprema inteligência, criador de todas as outras, né? Eu estou olhando aqui para a câmera, mas eu estou olhando para a área de texto também. Miriam coloca, as dores são mais avassaladoras quando pensamos que a vida é só esta e o apego é tudo. Veja bem que coisa interessante. E quando nós sofremos, a gente, e não é você de uma certa forma, não é conformismo, você deve elevar o pensamento ao Criador e agradecer, porque a espiritualidade disse que aquele que sofre está resgatando um débito. Aquele que sofre foi através de um pedido, foi através de uma solicitação dele para pagar um débito de vida precedente. E o sofrimento, quando sofremos, eles ocorrem nessa ou na vida antecedente, na existência antecedente. A gente fala vida, meus irmãos,
E isso, de uma certa forma, é errado, porque o espírito tem uma vida só, desde que ele criou até a eternidade. Ele não é infinito, mas ele é eterno. Infinito é aquilo que não tem início nem fim, é o caso de Deus propriamente dito. Mas nós, espíritas, aliás, espíritos, somos eternos. Tivemos início, não teremos fim. E isso que a minha colega Miriam falou é extremamente lógico e racional, até porque constante da nossa afirmação inicial. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados, né? Bem-aventurado aqueles que passam por vicissitudes, que muitas vezes até em termos de doença, a medicina natural não consegue curar, e o tempo aqui diante da eternidade, esses 80, 90, 100 anos que se vive, é ínfimo, né? É muito curto diante da eternidade. Foi colocado também a chuva. Bom, Lívia falando relativamente à chuva. Bom retorno, fraterno. Veja bem, Kardec coloca aqui no Evangelho, e esse Evangelho, meus irmãos, é bom nós ressaltarmos que o Evangelho foi a terceira obra. Primeiro, o Livro dos Espíritos, né? E o que é bom a gente falar, eu sempre, quando a gente está falando, estudando a nossa doutrina, o Livro dos Espíritos contém todas as obras de Kardec. A primeira parte, o Livro dos Espíritos, é a parte da criação, o questionamento, a pergunta, por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que é Deus, o que é Espírito, o que é matéria, o que se constitui o universo. Aí surgiu, desta primeira parte, surgiu a Gênese. A segunda parte, do mundo espírita, da comunicação dos espíritos. É a parte ciência, a parte científica da obra kardeciana. Surgiu qual? O Livro dos Médiuns. O terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala da consequência existente da filosofia e da ciência, gerou um processo moral que nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos é penas e consolações, penas futuras, que criou-se e escreveu o Céu e Inferno. E lá no Céu e Inferno, sobretudo na segunda parte, Kardec faz entrevista ou evoca mais de 100 espíritos, espíritos puros, espíritos sofredores, espíritos suicida, e hoje muitas vezes nos centros falam, orientam até boa parte do centro do movimento espírita que não devemos evocar. As manifestações espíritas devem ser espontâneas, o que é um erro, né? Kardec, no Livro dos Médiuns, fala que é necessário a evocação, e a nossa doutrina nasceu da evocação. Área de texto. Interessante que ontem, ao velório, a filha da pessoa que se foi me disse: para você é fácil, Miriam, porque você é espírita. E eu disse: é difícil para mim também, mas me ajuda muito saber que a vida continua. Essa dor da perda de um ente querido é bem complicada. Então, isso é extraordinário. Muito embora nós sabemos, é uma pessoa vinculada a nós, uma pessoa cara, que parte desse mundo, vai nos deixar saudade. Mas através dessa doutrina consoladora, dessa doutrina esclarecedora, e como disse a nossa irmã, e nós sendo sabedores da existência de uma outra, aliás, de uma outra vida, vamos dizer assim, de outra existência, porque a vida é a mesma, e tudo há uma sequência normal nesse mundo virtuoso, a gente fica mais tranquilo, fica menos compungido, menos contrito, né? Sofre menos, enfim. Porque isso, longe de qualquer fanatismo, gente, essa nossa doutrina é extraordinária nesse
nessa explicação dessas aflições. O porquê dá tudo certo para aquela vizinha e nada dá certo para mim. A sorte parece que bafeja a sua filha. Aquele concurso que o seu filho faz, ele já passou 3, o meu tem vários concursos. Não? Aquela negociação que eu faço muitas vezes, aquele negócio não deu certo, a vizinha entabula a negociação, ou aquele parente, ou aquele amigo. Quer dizer, explica isso tudo, a dor, a razão do sofrimento, do desajuste social, a morte que a colega colocou ali há poucos instantes. Mas eu estou extremamente chateada, eu estou extremamente, meu coração doendo. É fácil para você porque você é espírita, mas ela também vai, amanhã ou depois, na outra existência, vai adquirir esse conhecimento e que nós já temos hoje, e o sofrimento torna-se mais brando, o sofrimento torna-se, vamos dizer, mais suave, né? Vinde a mim, vós que estáis aflito, porque eu aliviarei o vosso peso dos ombros e tornarei mais suave as vossas expiações. Então, como que eu devo, quando um sofrimento eu por si só não tenho como debelá-lo, através de uma doença grave, por exemplo, um câncer que já está num estado de metástase, é eu conformar e verificar que aquilo foi decorrente a uma ação maléfica que eu pratiquei aqui, ou no período errático, no período que é esse período que intermedia 2 encarnações, eu solicitei para reparar alguma coisa, algum pecado. E o que é o pecado? O pecado é você praticar o mal, distanciar da virtude. Então você pecou. Quando você distancia da virtude e pratica o mal, comete-se concomitantemente um pecado. E quando você o comete, não é que Deus pune, a divina providência pune. Você, por si e per si, e dado a infligir esse próprio pecado, você vai pagar. Por exemplo, eu sou um cidadão que tem, vamos dizer, o vício, o hábito do tabagismo. Porque o cigarro é hábito e vício. Digamos que eu fumo. Ora, vai passar 10 anos, 15 anos, eu vou adquirir alguma doença pulmonar que poderá culminar com enfisema, que é uma morte extremamente doída, porque o cidadão vai respirar, não encontra ar, quer subir na parede, a coisa da... Quer dizer, a morte... Mas quem causou isso, esse sofrimento, fui eu, através de um malefício. Agora, no caso de um câncer, no caso de alguma coisa que já veio desde o início e a própria ciência não tem como debelá-lo, a nossa doutrina nos dá resignação, compreensão para bem sofrer. Aí é que Kardec coloca aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que expiação pode ser prova, mas prova não expiação, não é expiação. E o que é expiação e prova? Expiação nos remete a sofrimento, nos remete a expiar, a fazer alguma coisa, a uma reparação. Prova é uma testificação daquilo que fizemos. Então, a expiação pode ser prova, mas uma prova não é expiação. Sim, no fundo não é fácil para ninguém, né? Não é fácil. Mas o sofrimento, como diz a colega, não é gratuito. Marcelo e Luz, seja bem-vindo. Paz e luz, minha irmã. À frente aqui. Ele necessariamente, em todo o poder da sua justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Evidentemente que aqui fala-se de Jesus, não que Jesus foi Deus, mas sim Filho em carne. Muito embora no concílio de Nicéia ou Constantinopla ficou assim caracterizado que Jesus é Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, né? Misericordioso. Então, até há rezas, orações, rezas, falando relativamente que Jesus é Deus. Mas isso veio de um concílio.
causas atuais das aflições. Vimos que as causas, se não forem de duas espécies, são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes. E é importante distinguir, né? Uma tem a causa na vida presente, que é o caso do câncer, que é o caso da efizema que falamos, e outra das aflições causas em outra vida, que naturalmente quase todas essas causas relativas da encarnação precedente, da encarnação anterior. Então foi nós que pedimos para ter esse sofrimento, para resgatar esse débito, para, de uma certa forma, saudarmos essa dívida que tínhamos contraído, né? Então nós devemos efetivamente ficar felizes. Quantos homens caem por a sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, do seu egoísmo, né, da sua imperícia, da incúria propriamente dita? Quantos arruinam por falta de ordem, de perseverança, de organização, de método, né, de concisão? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos? Aquilo que nós falamos. E Kardec, de uma certa forma, conceituou o Espiritismo. São pessoas que combatem as vicissitudes e pessoas que combatem os males para endireitar-se na vida, onde colocou que o verdadeiro espírita é aquele que busca a cada dia domar as suas más tendências, tornando-se cada vez melhor. Então, o verdadeiro espírita, o espírita bom, não é aquele espírita puro, aquele espírita anjo, aquele cidadão que tem a pureza, ou é puro a toda prova. É aquele que tem 1000 defeitos e quer melhorar. Mas para aí, eu me prostituí, eu degolei, eu fiz isso, fiz aquilo, roubei, estuprei, fiz 1000 coisas ruins. Olha, não tem problema. Arrependa. Peça perdão primeiro a você mesmo e às pessoas que você assim portou, e a partir daí é uma nova vida. Mas eu tenho 80 anos, talvez eu não viva mais dos 5 ou 6 anos, mesmo assim compensa? Compensa. Compensa, meus irmãos, porque a nossa vida como espírito é uma vida eterna. Se aqui, 2 dias antes de você morrer, biologicamente, você arrepender, você já começa um processo natural de reajuste. E 10 minutos, 5 minutos, um mês, 2 anos é muito em termos de evolução. Então, quantos pais são infelizes porque não falou assim, não levou, por exemplo, seus filhos ao centro, mesmo sendo espiritista, né? Deixou ao livre-arbítrio daquela criança. Nós sofremos, como dissemos, por causas anteriores ou dessa aflição. Então, nós podemos, se nós não podemos, como diz o próprio Chico, voltar no início para modificá-lo, nós podemos atuar no presente e modificar o futuro. Ora, se a vida é eterna, eu tenho 80 anos, talvez eu não vivo mais 5, mas eu posso muito bem modificar meus atos agora e viver 5 ou 6 anos e posteriormente dar sequência em uma outra encarnação. Veja bem a resposta no velório que a nossa irmã Miriam recebeu. Para você, minha irmã, ela foi a
a amiga dela ou a conhecida estava deveras compungida, chorando, com o coração apertado, e ela chegou: calma, minha irmã. Tudo bem, é doído, mas nós somos sabedor que Deus está acolhendo a sua mãe, ou seu parente, ou seu pai em espírito. E para você é fácil, que é espírita, sabe que existe outra vida, mas eu confesso a você que eu tenho dúvida. Ora, então, como nós sabemos de outra existência, Aloete, seja bem-vinda. Como nós sabemos da outra existência, então se, mesmo faltando 5 anos, faltando 10, não importa o momento, nunca é tarde para você deixar os vícios e adotar as virtudes, ou pelo menos parcialmente, porque aqui na Terra, como é um mundo de prova e expiações, não tem ninguém perfeito não. Nós estamos aqui porque nós estamos provando e expiando. E vamos interiorizar essa máxima. Provação e expiação é coisa de espírito atrasado, de espíritos impuros, de espíritos inferior. Porque se nós não precisássemos expiar e provar, nós não estaríamos nesse mundo, já estaríamos encarnados em um mundo mais evoluído. Não acha justo uma pessoa tão boa e a nossa colega colocou. Muito bem, então dando sequência aqui. A quem então há de que o homem responsabilizar por todas essas aflições a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, né, é o causador, como nós falamos. Em grande número de casos é o causador. Acha mais simples, menos humilhantes para ele, e nós no nosso meio, nós falamos: não, a coisa não dá certo para mim, dessa forma e desse jeito, eu sempre sou uma pessoa azarada, essa dor me acompanha há muito tempo. Mas por quê? São os meus obsessores. Então é fácil você responsabilizar os espíritos do que efetivamente trazer a responsabilidade aos seus atos, ou seja, aos atos viciosos distanciados da virtude. E nós, especialmente os espíritas, somos mestres em assim portar. A minha doença, a minha aflição, a minha expiação, o meu reajuste é devido à influência perniciosa, devido à influência maléfica. Deixa eu verificar a área de texto. Miriam coloca: aquela que ficou precisa das lições e que o mundo pode dar, e que a foi já não precisa de tanto. E veja bem isso que a colega colocou. Normalmente você conversando com uma segunda ou terceira pessoa fala: mas fulano de tal morreu. Olha, morreu uma pessoa tão boa, tão extraordinária, por que não foi aquela outra pessoa? Cidadão não paga, desonesta, uma pessoa descriteriosa, né? Uma pessoa que só faz mal. Mas é justamente, se fosse um vaso bom, não teria quebrado. Porque se fosse um vaso ruim, não teria quebrado, porque é um bom, esse de porcelana. Por que isso ocorre? Então, vimos que a maioria das doenças, do sofrimento, dos percalços é em decorrência nossa mesmo. Prosseguindo, meus irmãos. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada, turbada, mas mesmo assim compensa? Compensa. E Kardec aqui fala que é como o trabalhador, que chega ao final do dia, aquele trabalhador incoerente, insensato, ou um mau trabalhador, que chega ao final do dia e diz: gente, não fiz nada. Eu fiquei, naquele jargão popular, enrolado no cabelo das pernas. Mas, assim como o sol, no dia subsequente, dá nova oportunidade àquele trabalhador relapso, ao espírito que aqui viveu 80, 90 ou mais anos, ou o tempo que foi, se efetivamente não aproveitou
a sua missão, não aproveitou a sua expiação, a sua provação, conforme o mesmo planejou na erraticidade, Deus, na sua infinita bondade, dá nova oportunidade àquele espírito em nova existência, promovendo a nova encarnação para reparar. Por isso que devemos aproveitar extraordinariamente essa existência. Estamos finalizando, meus irmãos. Causas das existências, das aflições anteriores, né? Então, se não for dessa, causas, adversas causas, mas sobretudo, e por assim generalizarmos, é você distanciar do vício, você distanciar e não aproximar da virtude. Porque muitas vezes, e parece até paradoxal, se eu promovo um extermínio em 2, 3 ou 4 pessoas, em outras palavras, eu assassino Miriam, o fato de eu assassinar Miriam, vou pagar caro por isso. Mas, e por outro lado, muitas vezes proporcionou a Miriam um reajuste também extraordinário, e a própria família, em termos de provação e tudo. Ah, para aí. Mas então você está dizendo que você foi um desígnio da providência divina. Não. O fato de uma improbidade minha ter sido bom a outro espírito, isso a espiritualidade, de uma certa forma, já afirmou. Mas eu vou pagar severamente por aquilo que eu fiz. É necessário que os escândalos venham, disse Jesus, mas ai da mão daquele pelo qual o escândalo vier. Caramba, né, ô fraterno? Caramba mesmo. Ora, se a pessoa soltou uma bomba aqui, se a pessoa fez um ato que provocou uma cisão, uma separação, um extermínio, um desconforto e muitas vezes tristeza, isso vai trazer um bem? Sim, traz um bem. Vamos um exemplo prático, e até para a gente fechar aqui os nossos estudos. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, o próprio 11 de setembro lá dos Estados Unidos. Ora, gente, certa feita nós estávamos ministrando um estudo, e eu dei, com relação à bomba Hiroshima e Nagasaki, em 50 anos, o Japão virou outro país, outra espiritualidade reencarnou ali, promoveu, né? Quem garante? Porque é muito simples a pessoa, os nossos detratores, falam assim, mas Deus sabendo que aquele terrorista ia jogar o avião nas Torres Eiffel, lá naquelas duas, ou Eiffel não, nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, eu me esqueci o nome, nos Estados Unidos, Deus poderia impedir o espírito superior, mas quem me garante? Aí a pessoa lá no estudo disse, quem garante, Décio, que ali não tinha uma célula terrorista ou algum cientista inventando uma arma química ou biológica que ia exterminar milhões de pessoas. Então, no momento, nós podemos achar e taxar que é uma injustiça. Morreu tantos velhos, tantas crianças, mas o tempo, a história vai, de uma certa forma, nos clarificar. Então, meus irmãos, ninguém veio para sofrer. Mas se efetivamente, após fazermos o que deve ser feito, se tomarmos as ações efetivas, coerentes, sensatas e conforme a própria doutrina, via Evangelho e as obras kardecianas e a própria Bíblia, não é mesmo? Né? Que a Bíblia, muito embora seja uma obra do homem, mas é caracterizada por extraordinários exemplos, mensagem, conselho. Se você adotar esses ensinamentos, Bíblia, Evangelho e os ensinamentos das demais religiões, você só direciona, só faz,
só tem coisa boa. E quando você tem coisa boa no coração, que é a lei do amor, a lei maior que Cristo falou, nós estamos evoluindo substancialmente. Quer queira, quer não, meus irmãos, vamos ainda ser espíritos amorosos, espíritos puros, espíritos dadivosos, espíritos celestes, quando nós estivermos nesse mundo. Então, uns vão mais rápido do que o outro. Vamos esforçar para que caminhemos mais rápido. E isso que hoje achamos demorado, quando lá na frente estivermos, vamos ver que foi um piscar de olho. Porque, repito, a espiritualidade disse, e nós temos essa consciência, nossa vida é eterna, como espiritual. Esse corpo é o objeto que a traça corrói, né? E os ladrões roubam. É a matéria, faz parte da matéria. E tu estarás, o seu tesouro estará onde o seu pensamento estiver, né? Vamos voltar ao pensamento para o amor, para a caridade, para... Mas para aí, irmãos, isso aí é muito difícil. Você amar ao próximo como a você mesmo, você tomar um chute na canela e não dá, e não dizer nem vai a PVQP, né? Ou a PQP. Ora, eu tomo um chute, tudo bem, você não tem condição no momento de ser leniente, ser paciente, mas vamos colocando um tijolinho de cada vez nessa construção de amor. Meus irmãos, há alguma observação, há algum questionamento? Se não, há alguma pergunta, Miriam? Você que está coordenando os trabalhos? Justamente, né, Marcelo, essa construção de amor todos nós fazemos. E quer queira, quer não, vamos fazer, mesmo se não fizermos nessa existência, numa próxima teremos. Porque só seremos espírito perfeito quando as nossas ações forem perfeitas. Só seremos espíritos puros como perfeitos somos. E perfeição significa você ser biólogo, ser cientista, ser sociólogo, fazer a caridade na sua extensão, massa, enfim, ser tudo. Perfeição engloba a totalidade. Vamos ser isso? Sim. Não porque queiramos, mas porque Deus assim o quer. Mais cedo ou mais tarde. Muita luz, muita paz. Eu chamo a nossa irmã Miriam para fazer os fechamentos ou indicar alguma pessoa que eu faça. Tudo, mas tudo de bom. A Miriam coloca, os estudos nos preparam para muitas aflições, evita também. E evitá-las também. Importante a gente estudar. Obrigada pelo estudo, amigo. E Miriam coloca com propriedade. Por quê? Aquele que mais sabe, melhor implementa as suas ações. Em outras palavras, aquele que mais sabe, melhor utiliza o seu livre-arbítrio. Certa vez, eu ganhei, isso tem mais de 15 anos atrás, um livro da obra da codificação, parece-me que foi o próprio Evangelho. Não, foi o Livro dos Médiuns. E a Margarida Pastora, ela disse mais ou menos assim, eu vou usar o meu sentimento para externar o que ela disse, muito embora ela construiu de uma forma bastante metódica e muito clara. Seja bem-vindo, Dudu, paz e luz, meu irmão. Irmão Décio, lhe desejo esse livro e espero que o mesmo lhe traga vários conhecimentos, porque através destes, ou seja, através dos conhecimentos, você conquistará os demais. E quando Miriam diz que o estudo, nós adquirimos conhecimento, isso é extraordinário, porque se você é aquele que mais adquire conhecimento, melhor aplica o seu livre-arbítrio, tem uma decisão melhor, você sabe discernir e ir para o caminho A ou B, né? Melhor implementar. Então, o que vale é nós enculturarmos o nosso espírito. Muita luz e muita paz. Então nós chamamos a Marcela e Luz para fazer o fechamento dos nossos estudos dessa tarde. Paz e luz. Boa a todos, espero que o som esteja ok. Uma ótima tarde a todos. Né? Irmão X, muito obrigado pela sua palestra maravilhosa, pelos seus ensinamentos. E a todos os irmãos e irmãs, uma ótima tarde. Tá? E vamos às nossas vibrações. Vibrando por aqueles irmãos que não compreendem ainda
X13, no verso, e compreender também que temos a força necessária para ter a seriedade, a força e a capacidade de sermos fiéis aos nossos ideais, fiéis às nossas ações, para que não façamos coisas que nos degradam, que nos deixem pior, que nos deixem mal, coisas que nos façam evoluir, crescer, melhorar, né? Isso é muito importante, importantíssimo. Peço agora, encerrando as vibrações, a licença de todos para fazer a prece final. Vibremos para todos aqueles que estão necessitados de ajuda, de luz, de força, de compreensão e a capacidade de sempre perdoar. Perdoar aquilo que merece ser perdoado, perdão que não merece ser perdoado. Nós temos que ter a força necessária de impormos o nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa verdade e a nossa justiça. Que as águas sejam fluidificadas, que todo lugar da casa de cada irmão seja fluidificada e seja energizada com o poder do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Jeová, do nosso irmão Jesus Cristo, amigo, irmão amado e amigo e mestre da espiritualidade de hoje. Agora eu vou encerrar fazendo a oração Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entrar em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Encerrando com uma alegre e suave música de Roberto Carlos, Quando Quero Falar com Deus, que é uma música maravilhosa. O irmão Chico está pedindo o microfone, vou ceder a ele. Se ele quiser, aí eu ponho a música está preparada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minha irmã, muito bem. Eu pedi o microfone porque eu não sabia que você ia colocar a música. Eu estou descendo assim, pode colocar a música. Faça esse favor para nós. Quero falar que a nossa sala reúne, relembrar quarta e sexta-feira, e os nossos estudos estão no YouTube, nós disponibilizamos no portal. E eu estava novamente dizendo, meus irmãos, que eu tive problema, eu fiquei 8 dias fora, mas agora vamos retornar. Muita luz, muita paz, um beijo em vosso coração. Levanta a mão, minha irmã, para você colocar a música.